Convido o pastor Edson a vir à frente. E nós vamos fazer uma coisa um pouquinho nova. Ele já está com medo que eu vou colocar ele numa fria aqui. Mas eu vou fazer uma pequena entrevista. Pastor Edson Neufeld. Você sabe o que significa o seu sobrenome em alemão? Eu imagino que seja Campo Novo, ou 9 Campos, né? Isso. Um dos dois, né? Um dos dois. Um dos dois. 9 Campos ou Campo Novo. Bom, se fosse dono de 9 campos, né? Mas, então, nome, idade, cidade de onde você veio, cidade de Natal, onde você nasceu, e o seu número do calçado. O número do calçado. Estou falando, está colocando uma fria, né? Então, eu sou rondonense, de paixão, alma, coração e corpo, né? Atualmente sou catarina também, mas eu nasci aqui em Marechal Cândido Rondão, no ano 1972, e número do calçado, né? Minha esposa sabe, tá? É o número 41. 41. Vou explicar porque eu fiz essa pergunta. Nos programas dos adolescentes, nós temos um quadro que se chama Sala AID, ou Sala dos Adolescentes. E lá eu faço todo tipo de pergunta para cada um dos adolescentes. Quase todos passaram pelo sofazinho onde eu faço entrevistas. E a primeira pergunta é qual é o número do calçado. Então, só para não fugir à regra, né? Tá bom. Não é muito importante para nós, mas de repente alguém quer presentear você com um sapato ou alguma coisa, né? Recebo, viu? Casado há quanto tempo e quantos filhos? Então, sou casado há 15 anos. Agora esse ano, final do ano fez 15 anos. 3 filhos. E a minha esposa está por aí cuidando deles, né? Então, Aila, Caleb, Isaac e Mariana, né? Muito bem. Quantos anos de pastorado e onde já você passou? Então, eu fiz o meu estágio em Panambi em 96. Aí logo fiquei mais um ano lá ainda, 8 meses. Depois eu fui para Caçador, meados de 97. Aí fiquei 4 anos em Caçador, 4 anos e meio. E aí depois nós iniciamos um trabalho, eu e minha esposa, em Blumenau. Aí ficamos 4 anos em Blumenau. Aí assumi o pastorado de Indaial, 5 anos, atendendo Blumenau. E depois voltei para Blumenau desde 2011, né? Então, metade de 2010, final de 2010, até hoje, né? Já virou barriga verde, então. Literalmente sim, viu? Barriga verde é todo aquele que mora ou nasce em Santa Catarina, né? Quando foi que você se converteu? Então, na verdade, eu iniciei a minha caminhada com Deus na escola bíblica, né? Uns 5, 6 anos no bairro, o bairro Jardim Marechal Cândido Rondão, mas antigamente era o bairro do frigorífico, né? Então, lá tinha um trabalho ministério infantil, muito abençoado, e ali Deus começou a falar comigo, né? E de lá eu comecei a participar na igreja aqui, onde que era o pavilhão de eventos, né? Aqui eram feitos os cultos, né? E assim foi um processo, mas eu creio assim com uma decisão clara, assim, aos 12 anos tomei uma decisão na minha vida, né? Aqui, em uma das salas aqui da escola bíblica, quando eu era adolescente. Tomei uma decisão e com 14 anos me batizei. Muito bem. Então, fruto da igreja aqui, muito, muito legal. Qual a sua cor preferida? Minha cor preferida? Olha, azul. 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 E qual o seu time? Meu time atualmente é o Chapecoense, viu? Ixi. Dando uma força para o time do estado lá, viu? Eu não sou muito fã do futebol, né? Então tá. Uma época eu fui do Palmeiras, né? Porque é bíblico, o justo florescerá como palmeira, né? Mas não, bom, não mas sou São muito Paulo apegado, também é não, bíblico. Também, né? Bom, falando em Bíblia, qual o seu personagem preferido da Bíblia e por quê? Eu creio, para mim, assim, o que chama muito a atenção é
a vida de José, o que ele passou, tudo aquilo que ele trilhou na sua caminhada, né, como jovem, as tentações que ele sofreu, o que ele suportou e como Deus usou ele no final e como ele reverteu a história da vida dele. E Deus transformou a vida dele num exemplo para todos os jovens e de como nós podemos vencer no meio das aflições. Então, para mim, a vida dele assim é um exemplo muito grande para a minha vida, né? E a última pergunta: se você pudesse ter superpoderes, qual deles você escolheria? Assim, desses heróis ou, né, superpoderes. Puxa vida, e agora, né? Superpoderes, né? Na verdade, eu nunca pensei nisso, né? Porque a gente é tão humano e tão fraco, né? Mas se pudesse ir, eu gostaria de voar, né? Poder voar. Poder voar. O mais alto que pode. O mais alto que puder, né? De vez em quando sair aqui do mundo, terreno aqui e voar, né? Isso. Bom, fiz essas perguntas porque muitas vezes, né, alguém, um visitante, vem aqui na frente e a gente nem conhece a pessoa. Isso nos traz mais perto. Agora vocês conhecem melhor o pastor Edson. E eu quero orar ainda para que possamos ter um momento abençoado também com a sua mensagem. Obrigado, Pai, por esse momento que nós temos aqui com o pastor Edson, e que Tu venhas estar através do Teu Santo Espírito, falando através dele aos nossos corações, que possamos estar Te conhecendo mais através também dessa palavra. Esteja abençoando e fazendo que possamos estar ouvindo a Tua voz. Amém. Amém. Obrigado, Maico. Mas tu vai me aparecer lá um dia em Blumenau, tá? Pode deixar. Eu vou te preparar umas perguntas assim muito boas, tá? Então, eu sou filho do Neldo e da Iracema. Eles estão aqui, podem ficar de pé, meus pais. Então, meu pai também me inspirou muito na leitura da Bíblia, né? Ele tem uma fé bem simples, singela, e já mexeu comigo assim o exemplo de leitura da Bíblia na vida dele. Toda noite ele lia a palavra de Deus, e isso também foi mexendo comigo também, né? Então, meus pais, obrigado pela vida deles também. Deus abençoe ricamente. Ok, para mim é um privilégio, é uma alegria de estar aqui, sendo apresentado pelo Mike também, né? Mas eu, na verdade, eu cresci, a minha vida foi toda baseada no trabalho da igreja, na vida da igreja. Então, eu comecei com 4, 5 anos, e eu tinha prazer, tenho muito prazer realmente de estar envolvido na igreja, né? Na programação da igreja. Então, quando eu participava aqui, há vários anos atrás, né, eu participava de tudo. Então, terça-feira tinha ensaio do conjunto, estava lá, né? Quarta-feira tinha estudo bíblico, estava aqui. Sábado de tarde tinha programa, tinha um coralzinho, né? A Cláudia era professora, estava lá, né? Até hoje não descobri qual voz eu canto, mas estava lá, né? Acho que ela tinha misericórdia de deixar no coralzinho, né? Conjunto também. O pessoal, mas o que se cantava? Eu cantava tudo, primeira voz, segunda voz, né? Na verdade, não sou muito bom no canto, né? Mas o prazer de estar com o povo de Deus. No sábado, então sábado à tarde o coralzinho, sábado à noite, grupo de jovens. Estava aqui, eu vinha de bicicleta, né? Domingo de manhã, a escola bíblica, eu estava aqui também, né? Domingo à noite, o culto, também estava presente. E eu não faltava assim de jeito nenhum. Eu sei que tem alguns colegas que cresceram na minha época, a gente estava junto também. Então eu tinha prazer, literalmente era um carrapato de igreja, né? Então eu tinha prazer mesmo de estar na casa de Deus. Acho que eram 6 programas por semana. Eu estava, não tinha muitas habilidades de fazer muitas coisas, mas tinha prazer. Eu tinha muito amor assim pela palavra e de estar na casa de Deus, de estar com o povo de Deus, de estar realmente envolvido com as coisas da igreja, né? Então o conjunto viajava, o grupo de jovens ia para os congressos, a gente estava junto. E isso, na verdade, foi formando o meu caráter espiritual, né? A minha formação espiritual, realmente devo
a esse prazer que eu tive e tenho ainda de estar com o povo de Deus, de amar realmente a programação da igreja e o povo da igreja, a igreja em si, né? E de estar participando em tudo. Hoje, lá em Blumenau, é claro que a gente tem que estar ali, né, participando, mas nunca perdi esse prazer, esse privilégio de estar com o povo de Deus e de estar na igreja do Senhor. Então, essa formação espiritual realmente, graças a Deus pela igreja local, né, onde a gente pôde ser chamado, onde Deus usou homens e mulheres, professores, pastores, né, pessoas exemplares para realmente falarem a minha vida, e Deus foi moldando a minha vida e a minha caminhada, a minha jornada espiritual também. Eu gostaria também de estar mostrando algumas fotos do nosso trabalho. Primeiramente aqui a minha família, né? Alguns conhecem, outros não. Então eu só gostaria de estar apresentando a minha família, que Deus tem abençoado e concedido. Então a minha esposa, a Ila, falei que não sei cantar e eu orei que Deus me desse alguém que cantasse. Então ela canta e toca violão, precisava, né? Mas não é só por causa disso que eu casei com ela, tá? Então a minha esposa abençoada. Essa semana eu descobri algo, tomando um sorvete, e ela diz, olha, meu sonho, quando eu tinha 13, 14 anos, era casar com um pastor. Falei, puxa vida, eu não sabia, né? É claro que depois que ela casou, ela se arrependeu umas 10 vezes, né? Mas eu descobri isso nela, né? E Deus acho que concedeu o desejo no coração dela. Então, meu filho primogênito, Caleb, ousado, amigo fiel. Isaac, do meio, é serelepe, né? Esse apronta muito, né? Uma vez estava caminhando no telhado, 3,5 metros de telhado, correndo em cima do telhado, quebrou o telhado, caiu no chão e levantou e saiu correndo ainda, né? Só Deus mesmo, né? Coitado dos anjos, né? Para ficar guardando esses filhos, né? E a minha fofa da família aí, a Mariana. Então, o Caleb e a Mariana são blumenauenses e o Isaac é indalaiense. O Caleb levou 12 horas para nascer, o Isaac levou 1h30, a Mariana em 15 minutos nasceu. E eu parei por aí porque eu sei que o quarto ia nascer em casa, né? E eu me dá muito mal, viu? Então aqui o nosso trabalho em Blumenau, um trabalho pequeno ainda, né? Comparado com outras igrejas. Então trabalho com grupos familiares também, com grupos pequenos, trabalho com casais, e Deus tem abençoado assim com várias famílias, trabalho infantil também. A igreja de Blumenau começou do zero, trabalho com grupos familiares aqui, pequenos grupos, né? Encontros de casais, aí você pode segurar um pouco aí, né? Nosso trabalho em Blumenau foi um trabalho iniciado, é um trabalho missionário, um trabalho totalmente iniciado do zero. Deus nos colocou em nosso coração o desejo de começar um trabalho e sentimos de ir para lá, com poucos recursos, com uma caravana velha, né? Ela cantava na reta, viu? Parecia aquele filme do Highlander, né? Saía faísca para tudo que é lado, né? E aí fomos lá e iniciamos um trabalho em Blumenau, não tinha família, não tinha igreja, não tinha nada. Então foi a maior prova de fé da nossa caminhada, da nossa vida. Sabendo que Deus ia suprir, sabendo que Deus ia abrir as portas. Então foi no ano de 2001. Então iniciamos o trabalho e depois começamos os contatos, ligamos para parentes de irmãos de outras igrejas também. Foi um trabalho de ombro a ombro. A primeira membra que congregou com a gente, depois de alguns meses, depois de 6 meses ela faleceu. Então, falei, puxa vida, Senhor, né? A igreja para crescer diminuiu, na verdade, né? Então foram provações, né? Tive que fazer o enterro depois de 6 meses, né? Mas Deus foi abençoando, né? As sementes foram nascendo no meio das pedras. A gente sabe dar o suporte. E aí Deus foi abençoando. E eu estive também aqui na frente agradecendo por um motivo muito especial. Pode passar para frente aqui.
Há 2 meses e meio a gente sofreu um acidente na serra ali de Curitiba para Garuva, né? Na BR-376. Eu estava descendo 4 horas da tarde, vindo da igreja de Campo Comprido, e aquele brinquedo lá de umas 25 toneladas nos atropelou, né? Essa carreta, uma Scania, e ela estava desgovernada, ela jogou a gente contra essa mureta ali, a Doblô só tinha 2 anos de uso, né? Ela quase passou por cima dessa mureta, ia cair numa ribanceira lá embaixo, mas ela encavalou em cima, deitou no asfalto e foi de arrasto uns 15 metros mais ou menos, né? Então, quem vê o acidente, né? A gente ficou parado no meio do trânsito ali, com o carro capotado, o carro virado, e ninguém sofreu nada. O carro deu perda total, graças a Deus estava no seguro, e o caminhoneiro parou para ajudar a gente. Então foi assim, a gente sentiu claramente a mão de Deus nos protegendo, nos dando a vida de volta. O caminhoneiro se machucou muito mais do que nós, né? Estava sem freio, estava carregado de estrutura metálica, né? Ele não tinha como segurar o caminhão e a gente estava na frente dele, né? E eu quero dizer assim, graças ao bom Deus, graças à mão do Senhor que nos livrou, que nos protegeu. A gente ficou assim, se arrastando assim uns 15 metros, mais ou menos 20 metros, serra abaixo, né? E só confiando de que Deus nos livrasse, que nenhum carro, nenhum caminhão nos pegasse de cheio, né? E quando passou uns 4 ou 5 segundos, aí eu levantei a porta, olhei, aí um caminhão parado, os demais descendo, e aí eu pude ver a carreta ali tombada também. Eu vi como Deus é maravilhoso, como Deus, Ele livra os seus de uma hora para outra, né? Então a gente não esperava, né? E 4 horas da tarde, estava um casal amigo nosso, né? Um casal da igreja também. Nossos filhos não estavam, então nessa viagem, graças a Deus por isso também. A minha esposa se ralou um pouco o braço e o outro irmão da igreja também se ralou. Então o livramento de Deus foi muito grande. Então a gente crê que a nossa vida está na mão do Senhor e nada aconteceu. Quando o pessoal olha, deu PT, perda total nesse carro. O pessoal não acredita que ninguém quebrou um dedo, que não aconteceu nada. Foi a mão de Deus que realmente nos livrou e nos protegeu também. Graças a Deus por isso. Então foi a nossa gratidão, a minha gratidão especialmente nessa noite também. Lá na igreja em Blumenau já também tinha feito isso também, né? Então nossa vida está na mão do Senhor a cada dia. E Ele sabe como guardar também os seus. Eu gostaria de estar compartilhando um texto com a amada igreja. Gostaria que nós abríssemos, quem tem a sua Bíblia, ou acompanhasse também, na projeção aqui, Josué capítulo 1, versículo 1 até o 9. Então, Josué capítulo 1, versículo 1 até o 9. Sendo bem-sucedido por onde andares. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei.
Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Até aqui a palavra do Senhor. Então, sendo bem-sucedido por onde quer que andares. Natal passou, o Ano Novo passou, e aos poucos a vida volta à rotina. Alguns estão de férias, alguns vão tirar as férias ainda, e nós, aos poucos, entramos na realidade de 2015. E planejamos o que será este ano, o que vai acontecer, quais são as circunstâncias que vão envolver a minha vida neste ano. Fizemos um balanço do ano que passou, mas ele passou. E nós estamos diante deste novo ano também. O passado não é fonte de confiança e nem de condenação. Os erros do passado, Deus perdoa, apaga. E o futuro, Deus dá uma direção. Há muitos que falam, o ano vai ser difícil, né? Os impostos vão aumentar como aumentam todos os anos, né? Alta de inflação, alta de preço, e já trazem quase que um espírito negativo para 2015. E muitos de nós estamos planejando o que vamos fazer, quais são os nossos sonhos, o que nós queremos realizar. Na verdade, a gente não sabe nada do futuro. Mas nós, na verdade, podemos confiar nas mãos daquele que sabe, aquele que conhece. Os nossos olhos devem estar voltados para a palavra de Deus. Os nossos olhos devem estar voltados para aquilo que Deus diz para nós, né? Aquilo que Deus tem para nós neste ano e a cada ano também. Então aqui, Deus chama Josué e fala com ele. A gente sabe que Josué está conduzindo uma nova geração para a terra de Canaã. Eles estavam atravessando e iam atravessar o Rio Jordão. Então, toda aquela velha geração pereceu, morreu no deserto. E estavam entrando na terra de Canaã. E ali seria tudo novo, novas perspectivas, novos planos. O que iria acontecer? O que Deus teria para eles ali naquela terra? E Deus chama Josué e ele faz duas promessas. A primeira promessa, Deus diz: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. A gente pode dizer que a maior riqueza que nós podemos ter a cada dia é a presença de Deus, né? E se a presença de Deus está conosco, é o nosso maior conforto, é a nossa maior segurança. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, primeira coisa que Deus diz, Josué: eu vou estar com você. Você, meu irmão, minha irmã, pode contar com a presença de Deus. E como diz John Wesley, se Deus está conosco, se eu tenho Deus, do que mais eu preciso? Deus é a maior fonte de riquezas, de livramentos, de bênçãos, de portas abertas. E aonde Deus está, nunca os planos dão errados.
Porque se Deus nos guarda, se Deus está diante de nós, Ele sabe o que é melhor. Ele realmente é uma âncora segura para a nossa alma. E a segunda coisa que Deus diz para Josué: o melhor para a tua vida. O versículo 7 diz: para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Se Josué cumprisse alguns desígnios. Então, o que Deus tinha para Josué, o que Deus tem para nós? O melhor. E eu posso dizer que Deus tem o melhor para nós neste ano. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, o que Deus tem para mim? O que eu posso olhar para este ano? Deus tem o melhor para a minha vida, Deus tem o melhor para a tua vida. São duas coisas que Deus promete a Ele. Eu creio que são duas coisas que Deus pode nos dar e tem nos dado também: a sua presença e o melhor da terra, as suas bênçãos, o seu cuidado, a sua direção, o suprimento, bênção no trabalho, bênção nos projetos, né? Aquilo que nós realizarmos, Deus abençoa, assim como Deus prometeu essa bênção para Josué. Mas em contrapartida, a gente olha no texto aqui, a gente vê que havia um preço a ser pago, havia atitudes a serem tomadas, havia um caminho a seguir, né? Havia princípios que Josué deveria seguir, assim como nós também, se nós queremos ter a presença de Deus, nós devemos seguir. A palavra diz, no versículo 6, sê forte e corajoso. Então, o primeiro princípio que eu posso ver aqui, e que Deus diz para Josué, Deus diz para nós, que nós devemos ser fortes e corajosos. 1 Timóteo 1,7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Josué, quer realmente conquistar a terra que eu estou abençoando? Seja corajoso. Deus sabe que dentro de cada ser humano tem sementes da vitória, que precisam ser despertadas, né? E depende também de nossas atitudes, da nossa maneira de agir. Então, seja corajoso para vencer alguns obstáculos deste ano. Talvez maus hábitos. Seja corajoso para vencer pecados, para dizer não às mentiras, não às tentações. Corajoso para assumir erros na sua vida. Uma vez a gente estava evangelizando alguém lá em Blumenau, e essa pessoa não queria tomar muito compromisso com Deus, e ele dizia: puxa, Deus está sendo danado comigo, né? Nada dá certo na minha vida, né? Mas ele não queria compromisso, não queria ser fiel a Deus, não queria frequentar os cultos também, e acabou abandonando, acabou deixando os caminhos de Deus, e a vida dele nunca foi para frente, na verdade, né? Então, coragem para conquistar novos horizontes, coragem para tirar os sonhos do papel e ir em frente também. Alguns anos atrás, a gente estava em Blumenau ainda, a gente estava numa situação bem difícil até financeiramente, e a gente vinha para cá, a gente às vezes tomava sorvete e a gente colocou no coração. A gente dobrou o joelho e falei, orei com a minha esposa, vamos começar um negócio aqui em Blumenau ou em Dayal, porque se Deus está à frente e a gente é fiel, eu fiz um propósito financeiro também.
Deus vai abrir as portas. Faz uns 7 anos atrás. Orei, disse amém, fui olhar minha conta bancária, 1.523 negativo, né? Falei, bem, Deus vai ter que fazer o milagre, né? Fui no banco, tirei empréstimo, dei a entrada numa máquina de sorvete, TechSoft, e comecei meu negócio. Deus vai à frente. Minha esposa estava mais envolvida, a gente estava no ministério, mas queria ter também um ganho financeiro. Eu sei que foram primeiros 2, 3 anos foram muito difíceis, mas Deus foi abrindo portas. E hoje eu posso dizer que Deus honrou aquele ato de coragem, né? A gente tem 2 lanchonetes lá em Dayal e tem 8 funcionários mensalistas lá. E está aberto lá hoje à noite, graças a Deus por isso. Foi um ato de coragem. Às vezes um pouco de loucura, mas com Deus a gente tem que dar atos de coragem, tem que ter um pouco de coragem também, né? A segunda coisa que Deus coloca para Josué, versículo 7. A segunda parte, né? É tão somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. Então a segunda coisa que Deus claramente coloca para Josué, para ele ser bem-sucedido, ser abençoado no projeto da conquista da terra prometida, levar o povo a conquistar a terra, é obediência. Não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. A obediência é honrar a Deus como Senhor e Salvador. A palavra diz lá em 1 Samuel 15, 22, tem tanto prazer o Senhor em holocaustos e sacrifícios, enquanto que se obedeça a sua palavra, o quanto em que se obedeça a sua palavra. Então, obediência. Com Deus não se barganha, com Deus não adianta negociar. A gente quer ser abençoado, quer ter uma direção clara, obediência. Obedecer a Deus é o culto que Deus nos pede no dia a dia, não somente no domingo, mas todos os dias, né? Um espírito de obediência. E muitas vezes os cristãos são as montanhas russas, né? Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo, e não aprenderam a viver no dia a dia, em espírito, em obediência, em submissão ao Senhor. Então a obediência nos livra de muitas lágrimas, de muitas dores, de muito sofrimento. Nada substitui a obediência. Alguns anos atrás, um jovem, ele veio para Blumenau, né, ele deixou a sua família para trás, aí conheceu a gente e a gente deu guarida para ele na nossa casa alguns dias. Ele tomou uma decisão, a gente se ajoelhou, ele aceitou a Jesus, aí ele foi morar num quarto da igreja. Aí ele ficou lá acompanhando a gente um pouco, né, participava dos programas e ficou ali, a gente tentou dar uma assistência. Passaram-se uns 2, 3 meses, ele estava com a gente, e aí um certo dia, um amigo dele veio, a gente estava na igreja, e veio procurar, vocês viram o Reginaldo? Eu falei, não sei, ele saiu, né? Ele tá morando aí, não sei onde ele está, né? Aí ele contou um pouco, né? Então, aquele jovem levava bebida, levava revistas pornográficas, né? Até mulheres naquele quartinho da igreja, e uísque, um monte de coisa, né? E aí numa noite, acho que era umas 4 horas da manhã, ele pegou a moto do seu amigo que estava dormindo lá também, né? E foi levar uma moça, uma mulher de programa que ele tinha até levado no quarto lá, que a gente tinha cedido, umas 4 horas da manhã. E aí ele saiu com uma bis, ele não conseguiu vencer uma curva, ele foi com tudo no muro alto e se arrebentou ali naquele muro.
E aí eu não fiquei sabendo, uns 3 dias depois, a enfermeira liga, né? Ah, você conhece fulano de tal e tal e tal? Eu falei, eu conheço. É que ele está aqui na UTI do hospital. Ele não tem ninguém por ele. Aí eu fui lá visitar ele, já estava inconsciente, estava totalmente entubado, né? E dali ele ficou uns 10 dias e morreu. Ele brincou com Deus. Ele não obedeceu a palavra de Deus. A oportunidade que Deus deu para ele, ele desperdiçou. E dali ele morreu, jovem de 25 anos, saudável, forte, porque brincou com Deus. E com as oportunidades que Deus deu para ele. Então a gente nunca pode brincar com Deus, e muito menos com a palavra de Deus também. Nunca esqueça a história, né? O nome dele é Reginaldo, né? Isso ficou marcado. Até hoje tem uma camiseta lá em casa, né? Ele deixou. E naquele muro lá, de uma curva da rua Stanislau Chet, ficou por mais de 1 ano aquela marca da batida dele, né? A tinta vermelha ainda da moto, né? E aí toda vez que eu passava ali, eu lembrava, né? Essa é a marca do pecado. É uma marca de uma má escolha na vida, da desobediência, a marca de quem rejeitou uma oportunidade que Deus deu. E nunca mais haverá uma segunda oportunidade para ele. Então nós não podemos brincar com as coisas de Deus, se leva muito a sério. A obediência deve ser um culto na nossa vida. Invento tanto culto, né? Culto para isso, culto para aquilo, né? O mais importante é realmente nós obedecermos a palavra de Deus. E aí, em terceiro lugar, Deus pede mais uma coisa para Moisés. Versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. O que Deus pede para ele, o que Deus pede para nós, é comunhão com Deus na sua palavra. É um compromisso pessoal, eu posso dizer diário, né? Onde você se organiza, onde você se disciplina para tirar aquele tempo com Deus. Meditar, orar, buscar Deus, ouvir a voz do Espírito. A palavra diz, bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam a palavra da profecia. Salmo 1:2, né? Maravilhoso, né? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Deus está pedindo, Josué, quer ser bem-sucedido? Medita na palavra, dia e noite, se apegue, ame, leia. Essa Bíblia aqui eu tenho desde a minha época de jovem, né? Uns 26, 27 anos atrás, né? Então eu frequentava aqui, está bem baleadinha já, né? Começa no Gênesis capítulo 26, né? Mas de vez em quando eu leio ainda, né? Então, prazer de estar lendo a palavra de Deus, de estar meditando, nada substitui realmente essa comunhão. Não adianta o pastor fazer uma feijoada espiritual no domingo, achando que isso vai sustentar até o próximo domingo, né? O que vai realmente nos estruturar é ler a palavra, é meditar, é orar, é buscar a Deus a cada dia, né? Se disciplinando, em quietude, né? Buscando realmente a direção de Deus, todos os dias, todas as semanas deste ano também. Então a palavra, na verdade, ela é um aguilhão na consciência. Ela nos eleva, né? Eleva o nosso padrão de vida, né? A nossa maneira, a nossa conduta, nossas atitudes, ela mexe com a gente a cada dia quando você lê, né? Como você trata o semelhante, como você trata a esposa, a maneira como tratar os colegas, os filhos, né? A família, a igreja, os irmãos da igreja, né?
Então tem vários textos, você vai lendo, Deus vai moldando, vai trabalhando, realmente através da palavra de Deus. Ela nos desafia a sermos íntegros, sermos coerentes também em nossa vida. O que nós somos aqui dentro, de nós sermos lá fora também, né? De sermos íntegros. Alguns meses atrás, um jovem chegou para mim e falou: você pode fazer o culto fúnebre da minha avó? Eu falei: posso, né? Está disponível, né? E aí eu fui lá num bairro de Indaial, estava toda a família, os parentes, né? Várias pessoas reunidas, né? Uma senhora de uns 70 e poucos anos. Aí eu falei com o filho dessa senhora, e eu falei: o senhor poderia me dar uma boa característica para eu compartilhar aqui na hora da palavra, na hora da mensagem aqui nesse culto fúnebre, né? Ele disse: eu não tenho nada a compartilhar, porque eu convivi com ela, né? Então eu convivi com ela, não tenho nada a falar, não quero mentir, porque eu não tenho nada de bom de falar dela, né? Era considerada uma pessoa religiosa, né? O próprio filho, né? Então eu fiquei embasbacado ali. E eu pensei: qual é a imagem que aquela família tem daquela senhora? Negativa, mau testemunho. Qual é a imagem que os outros têm da tua vida, da minha vida, né? O que nós podemos transmitir para os outros também? De nós sermos fiéis, coerentes, sermos íntegros, vai refletir certamente na vida dos outros. E também, se nós não somos, os outros vão perceber e ver em nós também, né? Então, qual a mensagem, qual a imagem que nós queremos também transmitir neste ano para outros também? Então, esse é o desafio da palavra de Deus, de realmente nos transformar de dentro para fora. E esse é o desafio que Deus deu para Josué, para nós, meditar na palavra, né? Dia e noite, se apegar. E eu amo, leio, né? É a 24ª leitura da palavra de Deus, que eu estou lendo, até no meio do ano vou terminar minha leitura, começo de novo, né? E vou lendo, né? Porque realmente a palavra vai moldando o nosso caráter, a nossa vida, e dando realmente visão para a nossa caminhada do dia a dia. Deus quer dar o melhor. Deus quer andar com você. É o que Ele promete. Em contrapartida, que nós realmente possamos, né, ter coragem a cada dia, termos um espírito de obediência, vivermos em comunhão com Deus através da palavra de Deus. De nós não recuarmos. Josué foi em frente, Deus abençoou, conquistou a terra, lutou, venceu, muralhas caíram, inimigos foram conquistados, porque ele confiou nas promessas de Deus. O que vai acontecer este ano, somente Deus sabe. Somente Deus. Quais serão as surpresas? Está nas mãos do Senhor. Ele é o Senhor do futuro, né? Ele é o dono do futuro. Mas se a gente anda com Deus, anda com o povo de Deus, a nossa jornada vai ser muito, muito abençoada, né? As páginas que estão em branco, nos dias que estão por vir, vamos escrever uma linda história. E vamos deixar que Deus possa escrever uma linda história de milagres, de livramentos. Olha para o meu primo Fabiano, né? Está vivo aqui. Deus livrou ele de um grande acidente. Muita gente orou por ele, graças a Deus. Quem imaginava, né? Um carro na frente. Surpresa. Quantas surpresas podemos ter. Quantas lutas. Quantas batalhas. Mas Deus é o nosso escudo, né? Deus que vai adiante. Deus que realmente vai abrindo caminho, às vezes no meio do mar. Deus vai sobre nós, vai nos sustentando, vai realmente nos protegendo, é a sua promessa.
Deus certamente vai escrever uma linda história de livramentos, de milagres, neste ano de 2015. Ande com Deus, ande com o povo de Deus. Não brinque com as coisas de Deus, né? Obediência, comunhão com Deus, é isso que dá suporte, é isso que realmente aviva o nosso coração, de a gente se apegar mais a Ele, né? De a gente confiar mais na direção de Deus a cada dia. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a igreja local, os pastores, líderes, né? Todos que servem a Deus aqui há muitos anos, poucos anos, não desistiram, não desistem nessa caminhada, né? Como diz um líder, nunca, nunca, nunca desista. Que Deus sempre vai à frente. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Nós queremos ainda buscar a direção de Deus neste momento, para essa semana, para este ano, pedir que Deus realmente vá diante de nós, nos guie, abre portas, vai nos conduzindo, vai escrevendo uma história bonita na vida de cada um de nós. Podemos orar? Deus e Pai, nós agradecemos por Tua presença, agradecemos por Tua palavra, que nos instiga, que nos fere muitas vezes a consciência de nós andarmos em retidão diante de Ti, de nós realmente consertarmos os nossos caminhos, vivermos uma vida que agrada a Ti, Senhor. Nós sabemos que somos limitados, mas o Senhor é quem abre as portas, é o Senhor que vai adiante de nós, é o Senhor que escreve a história da melhor maneira, em nós e por nós. Eu venho pedir ao Pai, nesta noite, aqui neste lugar, esteja realmente guiando cada vida, guiando cada coração, nos conduzindo ao Pai, em caminhos de vitória, em meio aos problemas, em meio às frustrações, em meio às aflições, nós cremos que a Tua mão está conosco, a Tua mão vai adiante de nós. E uma coisa nós podemos contar, ó Deus, com a Tua presença. E eu venho pedir que a Tua presença nos guarde, nos acompanhe a cada dia, nos livrando, ó Pai, do tentador, do maligno, nos guardando, ó Pai, dos perigos ocultos que estão adiante de nós, e que muitas vezes nós nem vemos. É a Tua mão, é o Teu poder e a Tua graça, Senhor. Louvo, ó Pai, porque o Senhor nos tem guiado e escolhido para nós fazermos parte da Tua família, fazermos parte do Teu povo, ó Pai, esse privilégio de realmente conhecer a Tua palavra, conhecer a igreja, conhecer realmente os caminhos que nos levam à salvação e à eternidade. E que a Tua boa mão, Senhor, nos conduza neste ano, em nossos planos, em nossos alvos, em nossos objetivos. A cada dia, ó Pai, a cada instante. E eu tenho certeza, ó Pai, que ao final deste ano nós podemos olhar para trás e ver a boa colheita, e ver a boa mão que nos tem conduzido, a boa mão que nos tem guiado. Nós cremos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós neste ano. Por isso nós entregamos este ano de 2015 nas Tuas mãos. Nós não sabemos, Senhor, o que há de vir, mas Tu és o Senhor do futuro, como és do passado e do presente. És o Senhor que nos guia, és o Senhor que nos leva a cada dia. A nossa vida, a nossa família, a família de cada um, está nas Tuas mãos, Senhor. E nós somos gratos por Tua palavra, que realmente nos conforta, nos guia e nos dá uma direção clara a cada dia. Nós agradecemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Amém.